Boa noite. Está no ar o programa Horizonte Debate. Quaresma, tempo forte na liturgia, tempo de reflexão e conversão. Num período como este, não podemos esquecer a importância do perdão. A mágoa adoece a alma. Perdão liberta. Perdoar é construir pontes. No programa de hoje vamos discutir sobre uma realidade essencial na vida: perdoar a si mesmo e aos outros. Você costuma guardar rancor, ressentimento? Sabia que o ato de perdoar deve ser um exercício diário? Mas por que é tão difícil perdoar? Não saia daí, o Horizonte Debate está só começando. Participam conosco hoje a formadora e facilitadora na Escola de Perdão e Reconciliação de BH, Dalca Capanema. O diretor religioso do Colégio Santa Maria, Padre Edecildo Prado. E a psicóloga clínica da TIP Clínica, Maria Clara Jost. Claro, você também é convidado a participar do nosso debate. Hoje estamos falando sobre o perdão. Você tem o hábito de perdoar? Então mande um e-mail para nós, horizontedebate@tvhorizonte.com.br, ou ligue para a nossa produção, 3209-0115. Caros convidados, boa noite. Boa noite. Boa noite. É um prazer tê-los aqui para falar de um ato sublime, maravilhoso na nossa vida, que se chama perdoar. E eu começo com a Maria Clara. O que é o perdão? Olha, o perdão é um movimento, é um ato ou uma ação especificamente humana, quer dizer, só os homens podem perdoar, só nós, seres humanos, podemos fazer isso. E ele é um ato de início de alguma coisa nova, né? Porque as pessoas ficam muito nesse movimento, ação-reação. Alguém fez, eu faço de volta. E isso cria um mecanismo escravizante e que precisa de que algo interrompa esse círculo e comece alguma coisa diferente, comece uma coisa surpreendente. Então, se você falava o que é o perdão, eu queria ouvir da Dalca o que não é perdão. Porque às vezes as pessoas confundem um pouquinho, né? Acho que, aliás, a grande dificuldade de perdoar são os conceitos equivocados. Perdoar não é esquecer, perdoar não é convalidar comportamentos errados, perdoar não é esconder a mágoa, a dor e fingir que está tudo bem. Na verdade, perdoar é libertar-se. Eu poderia dizer, Dalca, que o perdão exprime, por exemplo, aquela saída do sujeito de si mesmo em direção ao outro, restabelecendo a ponte da relação, da convivência. Vamos dizer assim, não exprime de fato o esquecimento, mas eu me lembro e não tenho aquela mágoa, não tenho aquela dor, não tenho aquele sofrimento. É essa purificação de mim mesmo. Isso. Você me fez lembrar de um conceito de Paul Ricoeur, filósofo francês contemporâneo, para quem perdoar é aprender a contar a sua história a partir de outro ponto de vista, sem esse peso da mágoa, do ressentimento, mudando de posição, a partir de outra perspectiva. Eu às vezes digo assim, uma experiência muito pessoal, né? Perdoar é benefício para todos, mas em primeiro lugar para quem perdoa. Ou seja, eu não posso permitir que uma ação do outro desperte em mim um sentimento tão negativo, tão destrutivo, né? Padre Edecildo, um dos grandes ganhos do cristianismo, uma grande novidade que Jesus traz é justamente a do perdão. Perdoou o bom ladrão, perdoou a pecadora arrependida, Madalena, mas há uma expressão na relação dele com Pedro, né? Perdoar quantas vezes? 70 vezes, 7 vezes. O que isso quer dizer? O desejo do ser humano é quase que querer colocar um limite no perdão, né? Então, com essa resposta de Jesus, né, que deve perdoar não 7 vezes apenas, mas 70 vezes 7, ele quer indicar para nós que o perdão deve ser dado todas as vezes, né? Infinitas vezes devemos perdoar. E isso traz também, como já disse, né, foi dito, um bem-estar para nós também, enquanto pessoa humana, como você disse, né?
o bem-estar é trazido mais para nós mesmo do que para aquele que é perdoado. Agora, exige certo ato de heroísmo ou é também um aprendizado, um processo? Como que o senhor vê? É um exercício constante, né? Como nós somos, digamos assim, somos limitados nossa capacidade de amar plenamente, digamos assim. Então, exercitar esse dom, essa capacidade de perdoar deve ser algo cotidiano, né? Uhum. Porque na medida que perdoamos uma vez, duas vezes e assim por diante, nós desenvolvemos em nós essa capacidade de perdoarmos, né? Uhum. Ou seja, é um hábito, nesse sentido um exercício, um aprendizado. Maria Clara, nós falamos aqui do esquecimento. Que relação você estabelece entre a memória da ofensa recebida, da injustiça praticada, a memória disso e, vamos dizer, o perdão? Eu vou pegar seu gancho aqui, né? Eu acho que uma das coisas que pode possibilitar e facilitar bem, eu gosto mais da palavra compreensão do que até da palavra perdão. Porque o perdão me parece ser uma coisa assim, que eu fico assim do alto de um pedestal e falo assim, eu te perdoo, pobre mortal, pelo mal que você me fez, né? Se você compreende o que se passa, quer dizer, quem está bem, não machuca ninguém, não agride ninguém, não humilha ninguém. Quem tem esse tipo de comportamento a ponto de machucar um outro é uma pessoa que também não está bem com ela mesma, né? E muitas vezes esses tipos de comportamento, inclusive agressivos e violentos, é uma forma da pessoa dizer, aqui eu existo, né? Eu estou aqui, só que usando de uma maneira distorcida. Então, se a gente começa também a mudar de posição, né? Olhar por um outro olhar, uma outra possibilidade de interpretação daquela atitude, a gente não se sente tão pessoalmente atingido e às vezes provoca um movimento até de compaixão, né? De entender a dor do outro. Isso facilita bastante. Ok. Dalca, o que é a Escola de Perdão e Reconciliação? Como que funciona? A Escola de Perdão e Reconciliação é um trabalho voluntário. A escola oferece um curso vivencial de perdão e reconciliação, onde um grupo de pessoas, não muito grande, de 10 a 20 pessoas, fazem essa experiência do perdão, através de vários passos. Correto. Agora, como que se dá na prática essa experiência do perdão? Você me dizia nos bastidores, tem um pouco de teoria, mas não é um curso teórico. Ele é experiencial, ele é vivencial. Como que vocês desenvolvem, por exemplo, uma sessão ou um módulo? A gente procura trabalhar tanto no plano cognitivo, emocional, comportamental e espiritual. Então, por exemplo, nós começamos um curso com um módulo que nós chamamos de motivação e passar da obscuridade à luz. Primeiro a gente busca motivar as pessoas para o perdão, mostrando a violência crescente, as causas da violência, e parece que já está muito provado que a violência social, ela começa na violência das relações interpessoais, os conflitos, né, do nosso cotidiano, os conflitos de todos nós. Isso não trabalhado pelo perdão nos torna pessoas violentas. E o primeiro módulo, então, é motivar. O segundo, que nós chamamos de da obscuridade à luz, a gente tenta que as pessoas vivenciem e aprendam o que é a raiva. A raiva é uma emoção momentânea e passageira. E que a gente normalmente cultiva essa raiva, ao invés de curá-la, transformando-a em sentimento, pior, em ressentimento, em mágoa, em ferida. E essa postura, que é a postura mais comum, ela nos adoece. Né? A raiva cultivada adoece tanto fisicamente, psiquicamente, emocionalmente e até espiritualmente. Sem querer cortá-la, mas cortando. Depois a gente fala dessas doenças psíquicas, espirituais e fisiológicas no próximo bloco. Antes de encerrar, Padre Edecildo, nós estamos na Quaresma. Qual a importância, por exemplo, do cristão católico fazer a sua confissão? Pois, Padre Márcio, a Quaresma é essa preparação que todo cristão faz para a celebração da Páscoa. Celebrar a Páscoa é celebrar o Cristo ressuscitado, o Cristo novo, o Cristo vivo presente no meio de nós.
mas também é celebrar esse processo de mudança que cada um de nós devemos fazer para sermos homens e mulheres novos, né? Então, no período da Quaresma, somos convidados a participar da confissão, né, justamente para buscar essa conversão, essa mudança de vida e nos tornarmos pessoas configuradas com Cristo Jesus. Né? Ok, nós vamos descansar um pouquinho. Antes de ir para o intervalo, queria lembrar a campanha Faço Parte. O objetivo dessa campanha é justamente construir a Catedral Cristo Rei, a casa do povo de Deus. E fazer parte é um êxodo, é saída de mim em direção à comunidade. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Enquanto isso, aproveite para participar conosco pelas redes sociais. Até daqui a pouco.